Tem dois da qual, um grifado e um não. O menino quer fazer a questão do da qual que não está o quê? Grifado. Entendeu? Tipo assim, aí é um erros que você fala assim, isso não é caso de recurso, isso é caso de manicômio. Né? Ah, mas eu achei que dá ambiguidade, porque tem dois da qual. Entendi, mas tem um grifado e um não. Mas no valor, qual que era? Mas aqui, subjetividade é acordo tácito, não é? Não precisa falar o grifado. Concordam comigo? Não vai anular a questão, porque não veio escrito assim, o grifado. Isso aí é menino doido. Tá? Mas aí, então, vamos fazer assim, eu corrijo a prova do TRE, é bom que vocês quiserem ficar, a gente imprime para vocês. Acabou a aula, a gente já manda braço, que até 6 horas eu já corrigi. Tá? Que aí eu já fico livre disso, porque os meninos na internet estão, tipo assim, surtando. Ô, Flávia, quem recebe não recebe algo de alguém? Só você, meu filho, porque quem recebe, recebe algo. Quer de alguém, isso é problema da o quê? Pessoa. O verbo é transitivo, o quê? Direto. E aí vai, é um erro atrás do outro, concorda comigo? Ah, eu achei a prova do TRE atípica. Em quê? Caiu todas as regras, vamos dizer assim, só caiu regra, concorda comigo? Então não tem, o menino não pode falar isso. Sabe o que acontece, gente? Estudou aquém do que deveria. Se você assistisse uma aula solidária que está postada lá no site, uma que eu estou com a barriga desse tamanho, você vai ver que a segunda questão da prova é uma questão de oração mais ou menos iguais às duas mais difíceis que tinham lá da prova. Então, ou seja, não dá para falar que a prova estava atípica. O que acontece é que às vezes o aluno espera tanto uma prova muito básica que ele não consegue fazer. Quem participou do aulão no sábado, quantas questões de oração a gente ficou revisando aqui no quadro? Quantas orações eu classifiquei para vocês? Quantos ques a gente separou se era pronome relativo ou o quê? Construção integrante. Não fizemos um monte? Então, meu filho, você tinha que ter classificado oração mesmo. Oração adjetiva, nós não vimos, não? Vimos. Eu comecei a explicar a aula lá, oração adjetiva, depois fui lá, dei de novo, porque tinha mais um exercício. Então, a questão ali se chama gerenciamento da informação. É ter conteúdo. Não é a prova que muda de perfil, não é isso. Eu sei que está estudando, mas não está estudando o quê? Caprichado. Caprichado, você erra pouco. Entendeu? Aí você vê esse menino que fez 60%, não é que a prova estava atípica. 60% não é isso. Se você fizesse 80%, eu ia te dizer assim, ó, tinha um nível de dificuldade maior na prova. Isso aí pode até ser. Agora, para fazer 60% está faltando conteúdo. Não está? Está faltando estudar, ué, lógico. Nossa, Flávia, que horror. Não. Bom, corrigiu questões na aula passada, agora você está em formação de palavras, que é uma matéria, por exemplo, que a Consuplan adora. E que além da Consuplan, CKM, que mais? FUMARC, Instituto Cetro, Fundep, só a FCC que não gosta. Mas até o CESP adora questões de formação o quê? De palavras. Então, você tem que saber a matéria, não adianta. Né? Formação de palavras é uma matéria de decorar que cai muito. Então, você está em formação de palavras. O que é formação de palavras, gente? Você está olhando se a palavra é o quê? Composta ou se ela é o quê? Derivada, não é isso? Então, basicamente, você está olhando se a palavra é composta ou derivada. Então, vamos começar com questões aqui. E aí a gente vai colocar assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. E o Robson vai subir essa câmera. Estou querendo despistar que o macacão está rasgado e que eu estou ainda com o cinto, que não tem nada a ver, ele vai filmar para baixo. Robson, para cá. Ai, ai. Então, aqui você vai ter 3 questões, tá? Para você realizar um raciocínio.
estão achando quente ou frio? Ah, eu também. Então, podemos mexer aí, que está quente mesmo. Então, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Esse tipo de questão é o mais chatinho. Por que ele é o mais chatinho? Porque você tem que fazer uma gramática como, gente? Comparativa. Não adianta você só saber a matéria. Você tem que conseguir gerenciar o seu conhecimento para comparar uma coisa com a outra, não tem? Não é basicamente isso que acontece? Depois que você fizer essas três, a gente vai fazer uma do CESP. Vamos fazer essas primeiro. E aí? Robson, pode ir lá só pegar para mim, preta e vermelha. Pensaram em uma resposta aí ou nem mais ou menos? Tem vermelha. E aí? Pensaram em alguma coisa? Então, você tem assim, ó, todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo. O problema de uma questão dessa é que se você não tiver o menor domínio dos processos, você não consegue fazer. Concorda comigo? Então, você tem que pensar assim, ó, educação, isolamento, fotografia, deslealdade e honestidade. Qual que você acha que é a diferente? Você acha que é essa? Aí vocês erraram. Em grupo, inclusive. Né? Erraram, todo mundo igualzinho. É fotografia. Beleza? Mas como é que você faz para não errar? Primeira coisa,
pense devagar. Pense devagar, dê tempo para você entender a resposta. Segunda coisa, escreva. Menino que não escreve na prova não está fazendo uma boa prova, tenho certeza disso, tá? Então você tem que conseguir pensar no que está acontecendo, ó. Educar fez o quê? Educação. Se educar fez educação, eu tenho um caso de derivação como sufixal. Educar mais o sufixo são, derivação sufixal. Isolar fez o quê? Isolamento, não é isso? Isolar, isolamento. Caso de derivação como sufixal. Beleza? Quando você pegou fotografia, você tem dois radicais, ó, foto e grafia. Ou seja, não é derivação. Para começo de conversa, como você tem dois radicais, isso aqui é um processo de composição. E é uma composição por o quê? Justaposição. Beleza? Composição por justaposição. Bom, quando você pegou deslealdade, você viu que você tinha desleal e tinha o quê? Lealdade. Se você tem desleal e lealdade, você tem um caso de derivação o quê? Prefixal e sufixal, não é isso? Então, derivação prefixal e o quê? Sufixal. Quando você fez honestidade, você tinha honesto e fez o quê? O sufixo dade. Honestidade, derivação como? Sufixal. Como você olhou muito rápido, você não se deu tempo de perceber que essa palavra aqui era composta. E essa daqui, embora parecesse diferente, ela era derivada. Não é derivada? Então, como ela é um caso de derivação prefixal e sufixal, ela é igual às outras. Agora, vamos supor que eu não tivesse a letra C. Tá? Não tenho. Aí a resposta realmente é o quê? Deslealdade. Não é realmente deslealdade? Então, funciona mais ou menos assim, ó. Isso é uma mulher loura, isso é uma mulher loura, isso é um homem. Beleza? Isso é uma mulher morena, isso é outra mulher loura. Então, eu tenho um traço comum que todo mundo era mulher e eu estou marcando quem? O homem. Se eu tiro o homem, eu tenho que olhar um outro traço, ainda mais específico, não é isso? Então, se todo mundo é mulher, eu estou olhando a cor do cabelo. Então, nesse caso, eu marcaria essa daqui, letra D, que é a mulher morena. Correto? Então, o problema de quando você pede assim, ó, todas foram formadas pelo mesmo processo, exceto, é que você nunca sabe em que nível eu estou pedindo para você olhar. Você tem que fazer a palavra para depois descobrir o nível. Não é basicamente isso que tem que fazer? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente tenta é o processo, que foi isso que eu fiz, ó. Só que você vai perceber que, dependendo da palavra, nem o processo resolve. Então, vamos supor aqui, ó, qual que vocês acham que é diferente na 2? Qual que é? É gostoso. Mas por que que é gostoso? Vamos pensar aqui, ó. Comunicar, que é verbo, fez comunicação, que é o quê? Substantivo. Isolar, que é verbo, fez isolamento, que era o quê? Substantivo. Gosto, que era substantivo, fez gostoso, que é o quê? Adjetivo. Deu para pegar? Dedicar, fez dedicação, verbo formando substantivo. Compreender, fez compreensão, verbo formando o quê? Substantivo. Não é isso que acontece? Comunicar fez comunicação, isolar fez isolamento, gosto fez o quê? Gostoso. Então, eu tenho um substantivo formando o quê? Adjetivo. Dedicar fez dedicação, um verbo formando substantivo. Bom, todos eles são casos de derivação sufixal. Não são todos derivação sufixal? Então, na hora que eu falo comunicação, eu tenho um caso de derivação sufixal, isolamento, derivação sufixal, gostoso, dedicação e compreensão. Ou seja, se eu fosse olhar o processo, eu teria resposta ou não teria resposta? Não teria. Olhei o processo, não tenho resposta. Aí vou passar para outra coisa. Então, nesse caso, eu tenho que olhar a palavra primitiva e a palavra resultante. Verificar a classe da palavra primitiva e classe da palavra resultante.
Então, aqui, ó, classe da primitiva versus classe de quê? Resultante. Bom, beleza. Então, ou seja, nesta questão aqui, o que aconteceu de diferente, todas eram derivações sufixais. A questão é que todas eram verbos formando o quê? Substantivos, não é isso? Com exceção de qual letra? Gostoso, que era um substantivo, formando o quê? Um adjetivo. Não é isso que aconteceu? Beleza. Bom, aí eu estou no 3. Todas as palavras foram formadas pelo mesmo processo, exceto. Comecei pelo processo, tá? Gentil faz o quê? Gentilmente. Derivação sufixal. Claro faz o quê? Claramente. Alegre faz alegremente. Doce faz docemente. Feliz faz felizmente. Bom, eu percebi que todas eram derivações sufixais. Então, o processo me ajudou ou não me ajudou? Não me ajudou. Qual que é o próximo passo? Eu vou olhar o quê? A classe. Gentil é adjetivo. E está formando o quê? Advérbio. Gentil, adjetivo, forma gentilmente, que é um advérbio. Não é isso que aconteceu? Claro, adjetivo, forma o quê? Advérbio. Alegre, adjetivo, forma advérbio. Doce, adjetivo, forma advérbio. Feliz, adjetivo, forma advérbio. Opa, estou com outro problema. Qual que é o problema? Resolver o problema, olhar a classe primitiva e a classe resultante? Deve ser algum outro problema, né? Aí, nesse caso, eu tenho que fazer análise dos morfemas. O que é morfema? Eu tenho que analisar os pedaços que compõem a palavra. Tenho que analisar o pedacinho para ver se não está aí a diferença, tá? Beleza? Então, olha o que acontece. Quando você pega gentil, aí eu estou separando um pedaço, ó. Mais o sufixo mente. Ó, o que eu estou vendo na hora que eu separei? O sufixo mente é o mesmo em todas, não é o mesmo? Ele é formador de o quê? Advérbio. Se ele é igualzinho em todos, a diferença não está aqui. A diferença está do lado de cá. Podia até estar no sufixo, mas aí para isso eu precisaria de ter sufixos iguais ou diferentes? Diferentes, tá? Então a minha diferença está aqui. Beleza? Não é na classe da palavra, porque eu já percebi que todas são o quê? Adjetivos. Então, dentro da classe, que diferenças uma palavra pode ter? Dentro da classe, internamente. Flávia, eu não entendi nem o que você perguntou. Né? Tipo assim, Bom, classe, vamos supor que é homem ou mulher. E dentro da classe, você tem outros processos que são os processos de flexões. Quando você fala em flexão, você está pensando nisso aqui, ó, gênero, número e grau. Então, a diferença deve ser gênero, número ou grau. Bom, no caso aqui, grau eu estou vendo que não é, porque não tem nenhuma palavra nem no aumentativo, nem o quê? No diminutivo, nem nada disso. Número eu também estou vendo que não é, porque está todo mundo o quê? No singular. Então, deve ser uma diferença de gênero. Consegue ver qual que é a diferença de gênero ou não? Qual que é diferente? É o claramente. Olha o que acontece. Todos esses, homem gentil, mulher gentil, uniforme. Homem alegre, mulher alegre, uniforme. Homem doce, mulher doce, uniforme. Homem feliz, mulher feliz, uniforme.
Homem claro, mulher o quê? Clara. Esse aqui é um adjetivo o quê? Biforme. E como ele é biforme, olha como é que é a formação dos biformes, tá? Toda vez que é biforme, primeiro você tem que colocar no o quê? Feminino para depois associar o sufixo que? Mente. Então eu falo assim, ó. Calmo mais mente. Na hora de juntar, como é que eu tenho que fazer? Calmamente. Não tem que transformar aqui? Calmo mais mente vai dar calmamente. Não é assim, gente? Não é? Só é difícil pra caramba de ver. Exato. Então tem lá, exato. Não é biforme? Não vai existir exata? Não vai, gente? Então, como é que a gente vai fazer? Exatamente. Amplo. Não é biforme? Não tem amplo e ampla? Como é que a gente vai fazer? Amplamente. Então, quando o adjetivo é biforme, você tem que antes passá-lo para o feminino para acrescentar o sufixo adverbial. Então, se ele é biforme, eu preciso passar para o feminino para acrescentar o sufixo como adverbial. E se ele é uniforme, eu não tenho que fazer esse acréscimo. Se ele é uniforme, eu faço direto. Então, o que é isso? Triste mais mente vai dar o quê? Tristemente. Beleza? Não vai fazer direto? De modo que a sua resposta seria qual, gente? Letra qual? B de bola, não é isso? A, B, C, D, E. Resposta B de bola, porque esse aqui é um morfema variável. E os outros todos são o quê? Uniformes. Então, o que eu fui te mostrando? Análise de questões. Se pediu diferente, pode ser no nível mais amplo, que é qual que é o processo, e pode ser no nível mais específico, que é qual que é o morfema. Se pedir qual que é a classe, ainda é meio do caminho, ainda é mais fácil. Agora, quando pede para você analisar o morfema, é um pouco mais difícil. Flávia, mas isso cai muito não, né? Não, muito não, mas se cair, é assim que você fica preso no concurso. Gente, você não estuda para aquilo que cai muito, você estuda para o que cai pouco. O que cai muito, todo mundo dá conta, por isso que a maioria não passa. Você tem que dar conta do detalhe, não é? O menino quer fazer prova da FCC e não quer estudar verbo. Como assim, meu filho? Não é assim que os meninos falam? Falam assim, eu só vou pular verbo. Até aí, como estamos? Bem? Sim? Bom, aí todo lado de cá, as palavras couve-flor e pré-história são formadas pelo mesmo processo. No caso do CESP, ele vai te pedir para julgar o item verdadeiro ou o quê? Falso. E aí? É falso, não é? Então, esse item é considerado errado. O que acontece com couve-flor? Você tem couve e flor, que são dois o quê? Radicais. Se são dois radicais, o que você tem? Uma palavra como? Composta. No caso aqui é uma composta por justa posição, porque não há alteração de fonemas, beleza? E no caso de pré-história, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é um radical ou é um prefixo? Isso aqui é um prefixo.
Então, nesse caso aqui, história é o radical. Então, você tem um caso de derivação como prefixal. Beleza? Dá para pensar nisso, pelo menos um pouquinho? Sim. Bom, vamos supor que você tivesse uma última questão, que é, vou colocar mais duas aqui, que são procedimentos também diferentes. Uma você erra porque você não conhece a palavra, tá? E a outra você erra porque você não entendeu o que estava pedindo. Tá? São procedimentos diferentes. Então, só mais essas duas antes da gente começar mesmo. E aí?
Então, aqui, ó, todos os morfemas sufixais. Morfema sufixal, gente, quer dizer todos os o quê? Sufixos. Morfema é só para ficar chique a questão, tá? Morfema quer dizer pedacinho da palavra, beleza? Foram devidamente interpretados, exceto. Ou seja, sua questão é de sentido. Beleza? Então, olha lá. Pertinho, redução. Paizão, qualidade. Velhinho, comoção. Aninha, intimidade. E trabalhador, ação. Eu quero qual que está errado. Qual que vocês acham que está errado aqui? A, B, C, D ou E? Hã? Quais? Então, tem gente que quer E. O que mais? Isso. Tem gente que quer ser. É A, né? Então, vão aqui. Ah, aí o menino ainda vira e fala assim, ah, era a única que eu tinha certeza que estava certo. É A. Flávia, eu não concordo. Não é uma questão de você concordar, meu filho, é A. Então, vamos lá. Quando você fala assim, ó, eu estou pertinho de resolver o caso. O que significa isso? Que é um perto pequeno? O que significa? Muito perto. Esse aqui não indica redução, ele indica intensidade. Sabe por que ele indica intensidade? Porque perto é advérbio. Então, quando você fala que está pertinho, o que você quis dizer é que está o quê? Pertíssimo, não é isso? Ele mora pertinho da minha casa. O que você quis dizer? Mais do que próximo, senão você diria só assim, ó, ele mora perto. O que você quis dizer com pertinho quer dizer que ele mora o quê? Muito perto. Então, esse pertinho que você está vendo aqui, ele tem um valor superlativo. O que é um valor superlativo? Tem um valor de pertíssimo. E ele está designando intensidade. Não é isso? Então, quer dizer que é muito o quê? Perto. Não é redução. Para ser redução, tinha que ser um substantivo. Não tinha que ser, gente, para marcar a dimensão de tamanho. Beleza? Sim. Ele é um paizão. O que você quis dizer com fulano é um paizão? Quer dizer que é um pai grande? Às vezes, não necessariamente, né? Se ele for um paizão, além de um bom pai, ele deve ser um pão também de pai, né? Então, ele é um paizão. O que você quis dizer com isso? Ele é o quê? Um bom pai. Não é uma ideia de qualidade? Beleza? Agora, olha aqui. Se você falasse assim, ó. Havia um idoso na fila. É a mesma coisa de havia um velhinho na fila? Quando você fala idoso, você está mostrando maior afetação emocional ou menor afetação? Menor. E quando você fala assim, nossa, um velhinho na fila, o que você quis dizer? Você não está com dó dele? Não. Tá. Por isso que mostra o quê? Comoção. E se você ainda falasse assim, havia na fila um maior o quê? 65 anos, ou um idoso no sentido da lei, que é maior de 60 anos. Então, nesse caso, é que você está sendo mais frio ainda, não é? Não é, gente? Fui obrigada a atendê-lo antes o quê? Dos demais clientes, por se tratar de um idoso em termos legais. Você está comovida? Não, só o obrigado já mostra que você está achando o quê? Absurdo. Agora, outra coisa é, havia um velhinho na fila e ninguém o deixou o quê? Passar na frente. Então, está mostrando que você está muito revoltada. Não é isso? As velhinhas gostam de passar na frente. Os velhinhos, só quando eles são muito velhinhos mesmo, mais de 80. Fora isso, eles não querem passar não para não denunciar a idade. Então, eles ficam... É verdade. Tem pesquisa feita sobre isso em banco. Eles, na verdade, nem usam a prerrogativa. Porque se tiver uma moça bonita lá e ele furar a fila, entrando na fila de atendimento de idoso, acabou a graça. Aninha.
não é um diminutivo em nome próprio? Não é? O diminutivo em nome próprio, o que ele está sugerindo? Intimidade. Então, você usa Aninha, Flavinha, Cassinha, quando denota o quê? Intimidade. Trabalhador, não é aquele que trabalha? Não é, gente? Solda, soldador. Aquele que o quê? Solda, não é isso? Agricultura, agricultor. Aquele que pratica agricultura. Trabalho, trabalhador. Designação. Então, todo mundo entendeu que é a letra A? Só que esse tipo de questão é totalmente diferente daquele de dar o processo, né? Então, estou te mostrando que tudo que pode cair numa prova. E a última, então essa daqui, provavelmente, porque você nem entendeu o que estava falando. No caso dessa, você entendeu, só não há prefixo em. Você fala assim, ah, tá, eu sei o que é prefixo. Então, eu quero que não tenha prefixo, só que tem um probleminha, eu não pus a resposta. Vai ser a letra E, tá? Não, não tem que ser uma agora mesmo. Então, vai ser letra E. Bom, mas do jeito que estava, era provável que você tivesse escolhido uma. E era provável que você tivesse até certeza que essa uma era essa. Não é? Então, primeira coisa, você já sabe que átomo tem prefixo. Flávia, como assim? Você não estudou direitinho? Não. Você já viu palavras tipo tomografia? Sabe o que é tomo? Divisão. Grafia, imagem escrita. Então, tomografia é imagem dividida. Beleza? E átomo? O que é o átomo? Sem divisão. Por isso que o átomo da química é uma partícula o quê? Indivisível. Mas agora eles já sabem que o átomo divide, né? Então, só na nossa época que eles achavam isso. Então, porque não existia nano nada, né? Então, átomo é o quê, gente? Indivisível. Não é isso que está escrito? A de não, não divide. Então, tem prefixo? Tem ou não? Tem. Injusto, tem prefixo? Pressentimento. Sufixo, não é isso? É fixo, afixo, prefixo, sufixo. E agora? Tem? Não. Então, a resposta é o quê? Agora. Uma questão como essa daqui, o seu problema não é entender o enunciado, o seu problema é ver que átomo, por exemplo, tem o quê? Um prefixo. Porque às vezes você não conhece a palavra. Como você não conhece a palavra primitiva, você vai e erra. Por exemplo, assim, tem um exercício assim, ó, catedral. Aí o menino não sabe que vem de cátedra. Ele olha para a catedral e não imagina que seja um caso de derivação o quê? Sufixal. Entendeu? Então, o que pode acontecer é você não conhecer a palavra e, em função disso, errar. Ok? Deu para entender isso aqui? Sim? Aí agora você está nos conceitos básicos de formação de palavras. Então, olha o que eu tenho. Viver, vital, vitalício, vivência, ainda posso colocar mais. Vida. Aí o menino empolga, vidente. Não, vidente não. Por que vidente não? Vidente está do lado de cá, ó. Vidente. O que é vidente? Vem de o quê? Ver, prever, previsão, previsto, imprevisível. Não é isso? Não é, gente? Vidência.
Não é diferente? Primeira coisa que você está vendo aqui é o seguinte. Vive, vite, vite, vive, vide. Primeira coisa, essas palavras apresentam o mesmo radical? Sim ou não? Sim. O que é radical? Radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Todas elas têm o mesmo radical ou o mesmo semantema. A questão é que o radical pode sofrer pequenas alterações. E é isso que às vezes o menino não sabe. Então, aqui, ó, todas elas têm o mesmo radical ou semantema e o radical pode sofrer pequenas alterações. Todo mundo está vendo aqui sofrer pequenas alterações? Sim? Então, aqui mesma coisa, ó, vide, ver. Aí aqui o radical não é prever, né? É ver aqui. O pré é o quê? Prefixo, não é, gente? Vise, 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 vide. Aí visual, não é? Visível. E aí, como estamos? Bem? Sim? Ok, até aqui? Bom, então o que está acontecendo aqui? Você vai definir para mim radical ou semantema, tá? Porque dependendo da prova, se é uma prova da PM, ou uma prova, por exemplo, da aeronáutica, eles adoram colocar um nome diferente. Então, vem lá assim, ó, radical ou semantema. O nome semantema é até bem razoável, porque ele tem a ver com semântica. Então, você vai colocar assim, ó, radical ou semantema. Parte da palavra. Então, esse é o seu primeiro conceito, tá? Então, radical ou semantema. Radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Então, radical ou semantema é a parte da palavra responsável pela produção de sentido. Até aí todo mundo conseguiu entender? O que é muito importante? Na maioria das vezes, vocês acham, na sua cabeça, você construiu a ideia de que radical é a parte da palavra que não o que muda. Isso não é verdade. O radical ou o semantema, ele pode sofrer pequenas o que alterações. Então, você coloca assim, ó, o radical ou o semantema pode sofrer pequenas alterações. Beleza? Então, radical ou semantema, o que acontece, gente? Pode sofrer pequenas alterações. Até aí dá para pensar? Bom, aí o seu conceito número 2 vai ser esse daqui, ó. Palavras cognatas, que é a mesma coisa de famílias etimológicas. Então, só mostrando aqui que tem esse i. Então, tem que ter palavras, obrigada, palavras cognatas ou famílias etimológicas. O que são palavras cognatas ou famílias etimológicas, gente? Palavras que apresentam o quê? O mesmo radical. Então, palavras cognatas ou famílias etimológicas apresentam o quê? O mesmo radical. Flávia, mas o mesmo radical pode sofrer pequenas alterações ou não? Vamos lá. Esse grupo aqui são palavras cognatas?
Sim ou não? Sim. Porque o fato de sofrer pequenas alterações não descaracteriza ser o mesmo que radical. Porque senão eu falo mesmo radical e o menino entende como? Sem alteração. Não é nada disso, né? Então, isso aqui, ó, apresenta o mesmo radical. São palavras o quê? Cognatas. Correto? Sim ou não? Sim? Então tá. Então, exemplos mesmos que já estão aqui. O que a gente pode fazer é dar outros. Vamos supor que você tivesse lá, ó, terra, aí o menino vem aterrissar, terreno, aí ele empolga terrorista. Terrorista é do mesmo? Não, terrorista tem a ver com o quê? Terror, terrorismo, não é outra base? Então, esse daqui tem um ter de terra. Aí pode ter até assim, ó, telúrico, tem a ver com o quê? Terra, tá vendo? Não tem, gente? Agora, esse daqui tem a ver com o quê? Terror. Beleza? Então, isso aí são palavras cognatas ou famílias etimológicas. Ok? Então, são palavras que apresentam o mesmo radical ou o mesmo semantema. Aqui, ó, você pode ter alterações. Ó, vamos supor que se eu tivesse feliz, aí felicidade, infelicidade, felizmente, então todas essas têm o mesmo radical, né? Até aqui dá para pensar. Ok? Aí você continuou. Você está no 3. Afixos. O que são afixos? São acréscimos feitos ao radical capazes de modificar o sentido e ou a classe da palavra. Então, há acréscimos feitos ao radical capazes de modificar o sentido ou a classe da palavra. Geralmente, os prefixos mudam o sentido. E geralmente os sufixos mudam o quê? A classe. Prefixo é aquilo que você coloca antes ou depois? Então, prefixos são acréscimos anteriores ao radical
E sufixos são acréscimos como? Posteriores ao radical. Prefixo antes e sufixo depois. Dá para pensar nisso aqui? Bom, aí você tem exemplos. Vamos supor que você tivesse leal. Leal é a sua palavra primitiva. E ela pertence a qual classe? Leal é um o quê? Adjetivo. Aí você foi lá e fez o quê? Desleal. Quando você fez desleal, o que você colocou nessa palavra? Você colocou um prefixo, não foi isso que você fez? Você mudou a classe ou ela continuou sendo adjetivo? Continuou sendo adjetivo, você só alterou o quê? O sentido. Então, desleal, o que você fez? Uma derivação o quê? Prefixal. Beleza? Bom, então, leal, você fez desleal. Desleal, vamos supor que você tenha feito lealdade. Quando você fez lealdade, você não mudou o sentido, concorda comigo? O sentido continuou o quê? O mesmo. O sentido continuou o mesmo, não continuou? Então, o que você fez? Acrescentou o quê, gente? Sufixo. Só que agora essa palavra virou um substantivo. E aí você teve um caso de derivação sufixal. Não é um caso de derivação sufixal? Bom, mas claro que se você quisesse, você poderia fazer ao mesmo tempo que deslealdade. Se você fizesse deslealdade, você teria colocado prefixo e o quê? Sufixo. E você teria alterado a classe e o sentido. Não teria alterado os dois, gente? Só para você ter uma noção. Bom, se você quisesse, você podia ter feito isso aqui, ó. Lealmente. Se você fizesse lealmente, o sentido ia ser mais ou menos o mesmo. A única coisa é que você teria o quê? Um advérbio. Não é por causa do sufixo que mente. Mas se você quiser, você também podia fazer o quê? Deslealmente. De modo que você teria sufixo e prefixo. Seria um advérbio e você teria derivação prefixal e o quê? Sufixal. No caso de deslealdade, você tem um substantivo.
Não é isso aqui? Dá para pensar nisso, pelo menos um pouquinho? Bom, aí o que o aluno deveria conhecer é prefixos para ter uma noção nas palavras e sufixos. Como os sufixos são designativos de classe, a gente pode dividir assim, ó, substantivo, adjetivo, advérbio e verbo. E os prefixos, como não são designativos de classe, você faz geral. Então, aqui, ó, você tem que ter uma noção máxima de prefixos. Primeira coisa que você pode pensar é que toda preposição funciona como prefixo. Então, aqui, ó, a, des, de, sub, sob, sobre, com, contra, não é? Só isso aqui eu já tenho um monte. Por, tipo porcentagem ou percentagem, não é isso? Aí depois eu tenho outros, ó. Bis, trans, lembra lá da divisão silábica, ó. Ab, ob, ex, pré, pós, que mais? Sub, sob, já pôs, inter, hiper, super, pan, circun. Não pode ser assim? O que mais? Intra. Não pode ser, gente. E aí vai. Então, isso aqui é o que a gente chama de o quê? Prefixo. Dá para você ter uma base, não dá? Alguns bem básicos, tipo in. Beleza? Aí, o que, que nós vamos ter aqui? Se você tiver sufixo, nós vamos ter o quê? Dade, mento, dor, tor, ada, ado, que mais? Isso, são, são com S. Redigir, redator, trabalho, trabalhador, não é isso? Sentir, sentimento, leal, lealdade, tá vendo? Todos aqui formam basicamente macarrão, macarronada, feijão, feijoada. Doutor, doutorado. Não tem isso aqui? Aí você tem issa, eti, inho, oso. Não é tudo sufixo? Só que esse oso aqui eu pus no lugar errado, tá? Oso. Porque ele é típico de o quê? Adjetivo. Ete de cavalete. Únculo. Ículo. Esse daqui, por exemplo, únculo, caiu numa prova da PM. Perguntou o diminutivo erudito de homem. É homúnculo. Se o menino não sabia, ele chorou, né? Flávio, mas estava lá homenzito. É, pois é, mas isso aí não era não, mas existe até. Acho que é diminutivo. Rio faz o quê? Riacho. Ículo, verso faz o quê? Versículo. Não é?
é, gente? O que vai te ajudar é você ter uma base disso aqui. No fundo, quanto mais você tivesse visto de exemplo, mais chance você tinha de ter acertado. Pensa comigo, qual que é a chance de alguém em sã consciência acertar um homúnculo sem nunca ter visto? Valha-me Deus, né? Só se for gênio. Porque não acerta, não. Concorda comigo? Aqui, ó, adjetivo íssimo, ílimo, érrimo, que mais? O oso, a gente já pôs, ex e exa. Aqui entra o ex e o exa com z. Tipo, impávido, impavidez. Limpo o quê? Limpeza. China, chinês e o quê? Chinesa. Tá vendo? Aí é com S aqui. Depois, aqui, ao, tipo floresta, faz florestal. Florestal, desculpa, véu. Beleza? Ado e ido. Sufixo de advérbio. O principal é qual? Mente. Alegre, alegremente. De verbo, ar, or, ir. Sendo que esses dois são da segunda, o quê? Conjugação. Primeira conjugação. E o ir é de qual? Terceira conjugação. O que mais que eu posso ter em termos de verbo? Gerúndio, NDO, não é isso? Particípio, que é ado, e o quê? Ido, que é o particípio regular. O irregular, do, to, go, zo, que é o particípio irregular. E esse NDO, que é o quê? Gerúndio. Esses daqui, infinitivo. Então, em algum momento, gente, você tem que ter uma base, pelo menos, dos prefixos e dos sufixos para facilitar reconhecer esses elementos dentro da palavra. Se você nunca viu quais são os prefixos e quais são os sufixos, dificilmente você vai conseguir o quê? Identificar dentro da palavra. Beleza até aqui? Ok? Bom, aí, vamos imaginar, você está agora no 3. 3 não, desculpa, 4. Você tem o que a gente chama de o quê? Desinências. O que são as desinências? Elas formam novas palavras ou não formam novas palavras? Não formam, tá? Os afixos formam novas palavras, que é o que você acabou de ver. As desinências não formam novas palavras. Então, desinências são acréscimos feitos ao radical com a finalidade exclusiva de flexionar o vocábulo.
Então, quando a gente fala com finalidade exclusiva de flexionar o vocábulo, o que você está falando é exatamente que as desinências não formam o quê? Novas palavras. Então, há acréscimos feitos ao radical com a finalidade exclusiva de flexionar o vocábulo e, nesse caso, não formam o quê? Novas palavras. Beleza? Dá para pensar nisso aqui? Sim? Flávio, então o que seria isso? Vamos supor que você tivesse a palavra cantávamos. Isso aqui não é uma palavra derivada, ela não tem sufixo. Ela tem o quê? Desinências. Olha como é que a gente separa. Ó. Cante, um azinho, vá e um moço. Cante não é a parte da palavra responsável pelo sentido, né? Não é do verbo que cantar. Então isso aqui é radical. Esse vá aqui não está indicando que o verbo está em qual tempo e em qual modo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Não tem um negócio assim? Vainha é só para você lembrar as desinências. Ó. Vá, ia e NH. Porque já era que o verbo ser também é assim. É o era mesmo. Então, isto daqui, ó, vá, ia, NH e era são desinências do pretérito imperfeito do indicativo. Suponhamos que você soubesse isso, tá? Eu sei que você ainda nem viu o verbo. Mas, se você soubesse isso, você ia ver esse vá e indicar que esse vá é desinência do pretérito que imperfeito do indicativo. Ou seja, a informação que ele está te dando é que o verbo está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Tá vendo? Não é, gente? E esse moço que está aqui, o que está acontecendo? Está te indicando que o verbo está em qual pessoa? Qual? Não é primeira do plural, não, gente. Vocês falam terceira, me dá uma dor, né? Cantávamos. Não é primeira do plural, não? Nós cantávamos. É porque vocês estão cansados? Está quase chegando o recreio, tá? Flávia, esse negócio de aula depois do almoço é muito doloroso, é muito sofrido. Se você estivesse na sua casa, você ia dormir. E isso ia te fazer engordar. Então é melhor ter aula. E pensa comigo, pelo menos você está na presencial. E o menino do online que ligou agora vai assistir depois do almoço. Minha voz vai só ninando o menino, né? Eu vou virando um pontinho amarelo na tela. Tá, o menino do online, toma um café aí, meu filho. Primeira coisa, você tem que comprar uma garrafinha, põe do seu lado aí. É uma garrafinha de café, uma coca e uma paçoca. Quero ver se você vai dormir. Vai com uma coca e uma paçoca e uma garrafinha de café, pra ver se você dorme. Não dorme, não. Não pode fazer isso à noite também, não, né? Porque senão você vai ficar a noite toda me assistindo. Paçoca, amendoim, ué. Você come, não dorme também, não, ué. Então, os meninos do online têm que ter uma coca, né, uma paçoca e uma garrafinha de café. Aquelas de 250 ml? Não, tem que ter um lá, do seu lado, prontinho. E os do presencial, se for o caso também, tem que trazer, né? Se for para dormir, é melhor trazer. Tinha uma aluna que sentava no lugar que ela está aqui, ó, bem na frente. Todo dia a menina abriu uma garrafa de café. Todo dia. Até era incômodo, porque a gente às vezes ficava com vontade, né? E ela só oferecia para a amiga dela do lado, para mais ninguém. Ela trazia uma xicrinha para as duas. A que estava do lado ainda não passou, mas a que bebeu café, tomou posse no INSS, já está trabalhando tem mais de um ano. Chama Débora. Pode olhar lá no Facebook. Débora Stucci, que é até um sobrenome diferente. Ela trazia a garrafinha mesmo.
Ela estudou em outros cursos. Quem é mais antigo de cursinho conhece ela. Assim. Estudou um tempo. Oi? Ela trazia toda a aula. E ela fumava, então, assim, quem tem o hábito de fumar ainda... Agora aqui, ó. Verdades à parte, a menina é bailarina e passou no concurso do INSS, tá? Dentro das vagas. Ela passou para Ribeirão das Neves, eu acho que eram 4 vagas. Ela passou entre as 4 primeiras e tomou posse já. É isso. É ou não é? Nível médio, concurso 5 mil. Nível superior, 8 mil. Você está aqui reclamando de quê da vida? Né? Agora a vida dela é tomar café lá no INSS. Né? Gente, é outra vida. Você tem que lembrar que você precisa passar. Então, quando você estiver com sono, você dá uma cochilada e sonha com o concurso. Sonha com a sua vida pós-aprovação, pós-posse. Que aí você vai ter um pouco mais de motivação para você estudar. Concurso é um negócio muito demorado mesmo, sabe? É chato, mas aqui, você não pode ser tão imediatista. Para pessoas imediatistas, eu nem recomendaria. Quem é imediatista fica sofrendo em iniciativa privada, arruma um empregão um dia, no outro dia fica sem trabalhar e vai. Agora, quem não é, consegue dar um espaço para poder ser aprovado. Consegue ou não consegue? Consegue. Vive com menos, né? Ó, esse azinho que está aparecendo aqui, ele tem um conceito específico. O que ele está fazendo? Isso aqui não são as desinências? Não são? Como é que são essas desinências? Essa daqui, ó, não é primeira do plural? Então, é uma desinência número pessoal. E essa é uma desinência modo temporal. Está indicando o modo, que é o pretérito imperfeito, e o tempo, está indicando o modo, desculpa, que é o indicativo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito. Não é uma desinência modo temporal? Bom, esse azinho que está ligando o radical à desinência, ele é chamado de vogal o quê? Temática. Então, a vogal temática, uma das finalidades dela é unir o radical a uma desinência. Mas ela pode ser usada só para finalizar o radical também. Vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó, ele canta. Cante é o seu o quê? Radical. E esse A que aparece aqui é vogal temática do mesmo jeito. Então, a vogal temática, ela faz duas coisas. Ou ela liga o radical às suas o quê? Desinências, não é uma possibilidade? Ou ela faz o quê? Finaliza o radical. Beleza? Nós vamos ver mais exemplos, tá? Você vai pensando aqui. Ok? Vamos supor que você tivesse essa palavra aqui, ó. Mar. Mar é um substantivo, não é? Aí você quer colocar mar no plural. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Não é mares? Esse S está indicando que está no plural. Então, é uma desinência o quê? Só de número. Porque como é um substantivo, não tem pessoa. Concorda comigo? Pessoa a gente só usa falar onde? No verbo. Então, uma desinência de número. Esse Ezinho não está servindo para ligar o termo à sua desinência? Não é, gente? Ele não serve de ponte entre o radical e a sua desinência? Então, se ele serve de ponte entre o radical e a sua desinência, o que ele é? Vogal temática. Vogal temática. Pensa numa palavra tipo cabelo. E pensa numa palavra tipo menino. O radical de cabelo é cabelo e depois tem um O. Esse O, vocês acham que ele está indicando gênero ou não? Sim ou não?
Bom, a gente só diz que o O ou A ou qualquer outra letra indica gênero quando existe o masculino e o feminino. Existe o feminino de cabelo? Não. Então, isso é palavra tem um gênero imaginário, ela é masculina por convenção. Então, isso aqui é o radical e esse Ozinho é uma vogal o quê? Temática. Ele serve para finalizar o radical. Agora, na palavra menino, olha o que está acontecendo. Menim mais o O. O que aconteceu? O que aconteceu em menim mais o O? O que aconteceu? Isso aqui não indica o gênero? Menino faz o quê? Menina. Esse não indica gênero? Então, eu tenho radical. E esse ozinho que eu estou vendo aqui é uma desinência de o quê? Gênero. Não é uma desinência de gênero? Sim? É diferente desse daqui. Vocês perceberam que eu quis te mostrar? Bom, olha o que acontece. Os verbos, eles têm as desinências, o quê? Modo temporais, que a gente vai chamar de desinência modo temporal, DMT. E tem as desinências como número pessoais, que a gente vai chamar de DNP. Beleza? E os nomes, por sua vez, vou colocar do lado de cá, vão ter as desinências de gênero e número. Então, desinência de gênero DG e desinência de número DM. Beleza? Lembrando que as desinências formam novas palavras ou não formam? Não formam. Na verdade, você está pegando a mesma palavra e o quê? Flexionando. Então, desinência é a mesma palavra flexionada. Então, você não fez uma nova palavra, você flexionou uma palavra que já existia. Beleza? Imagina que você tivesse um quadrinho assim, ó, palavra, radical, vogal temática, desinência de gênero, desinência de número. Então, nesse quadrinho, se só tem desinência de gênero, desinência de número, o que eu vou poder colocar nele? Somente o quê? Nomes.
Então, nós vamos preencher aquele quadrinho ali. E aí? Conseguiram fazer a distribuição ali? Então, olha o que a gente tem. Vamos pensar aqui, ó. Luzes, qual que é o radical? Luz. Onde é que vem esse S? Na desinência de número, não é? E esse E aqui? Vogal temática. Não é, gente? Jovens, o que acontece? Radical é qual? Jovem. E o S? Aqui. E não teve vogal temática nem desinência o quê? De gênero, não é? Garoto. Garote. Até o T, não é? Depois o que eu vou ter? O A vai estar aqui, ó. É uma desinência de o quê? Gênero. E o S vai estar aqui. Não é isso? Que existe feminino. Foto, como é que vai ser? Fote. O O vai estar aqui. Concordam comigo? Porque ele não indica feminino. Concordam? Não é a foto, mas existe o foto. Existe o masculino de foto? Não. Então, como não existe masculino, ele não indica gênero. E o S vai estar aqui. Não é isso que vai acontecer? Vamos colocar uma, tipo cabelo, só para você lembrar o seguinte. Primeiro que não precisa ter o quê? Desinência de número. O fato de não ter desinência de número está indicando que a palavra está como? No singular. Então, o radical é cabelo, e esse O aqui não é desinência de gênero, porque ele não indica masculino nem o quê? Feminino. E, ao mesmo tempo, te permite perceber que, muitas vezes, a vogal temática ela serve para finalizar o quê? O radical. Isso aqui, ó, cabelo, mais o O, isso é o que a gente chama de tema. Então, toda vez que eu tiver radical mais vogal temática, como é que chama isso? Então, quando você vê a palavra cabelo, ela não é só o radical é cabelo, até o L, né? E esse Ozinho dela, que está finalizando o radical, é o que a gente chama de tema, junto com o radical. Não é isso? Deu para pensar, pelo menos um pouquinho? Eu já vi questão da Sesgran Rio, que era assim, ó, A, B, C, D e E, nesse próprio quadrinho. E estava perguntando onde é que a distribuição estava feita, o quê? Errada. Tá? Já vi mais de uma vez. Sesgran Rio, pessoal que faz principalmente Petrobras, né? E com cargos variados, pessoal da engenharia e pessoal do direito. Né? Assessor de comunicação. O próprio INSS tem uma chance de ser Sesgran Rio, não tem? Flávio, você acha que vai sair mesmo o INSS? Vai, gente. Vai. E quanto mais tarde sair, melhor, que você vai estar mais preparado, né? É igual o TRT. O que você está caçando que o concurso sai se você nem dá conta de fazer 100% na prova de português? É verdade. Às vezes, essa ansiedade que o menino tem do concurso sair é exatamente na contramão do que ele sabe. Você, para o seu concurso sair, você tinha que estar dando conta da o quê? Matéria. Você tinha que saber a matéria todinha. Você já estudou direito do trabalho todo, processo de trabalho todo? Então, você quer que saia. Agora, se você ainda tem que estudar coisa para caramba, mas eu só consigo estudar sob pressão. Se não tiver o edital, não estudo. Então, você não vai passar, não. Vou te dar essa dica, porque esse menino que estuda sob pressão, ele estuda mal e porcamente.
Concorda comigo? Ele só está estudando depois que sai o edital? Não vai adiantar, gente. Não é de sacanagem. Ah, mas eu conheço gente que já passou assim, eu também sou. Você já ouviu falar em exceção? É essa pessoa. Que a regra não é essa. Né? O português está cheio. Exceção eu sei que tem. Ó, exceção de menino que estudou pouco tempo e passou. Claro que existe. Concorda comigo? Ah, Flávio, você conhece menino que estudou sozinho, sem assistir a uma aula de cursinho e passou? Pior é que eu conheço. Conheço mesmo. Conheço até na minha família. Sem palhaçada. Para não falar assim, conheço na minha família gente que estudou sozinho e passou para concurso de R$ 7.000. Concurso federal. Estudou assim, ó. Mas aí você deu uma ajuda. Não, não dei ajuda nenhuma. A pessoa comprou a apostila de banca, que são as piores que podem existir, e estudou sozinho, deu conta. Mas só que o que ela fez? Ela criou um sistema de estudo eficiente. O que era um sistema de estudo eficiente? Ela ia dando uma selecionada nos materiais que estavam melhores, outros que estavam mais ou menos, tinha uma certa maturidade para escolher os materiais porque era professor. Só não era professor de português, mas é professor de geografia. Você concorda comigo que é diferente? A pessoa, às vezes, tem um olhar mais clínico, até para saber se isso é bom ou isso é ruim. Isso aqui é detalhe, não vai precisar tanto. E fez uma coisa que era óbvia. Olhou todas as provas anteriores e só fez concurso da FCC. Aí ele criou um procedimento. Tipo assim, eu tento concurso, tento nível médio, porque geografia para nível superior, pouquíssimas opções. Passou para um concurso de motorista de juiz, 7.000 de salário. E disse, trabalha pouco, né? Assim, conversando, é um primo meu. O que você é? Motorista de juiz. Nossa, motorista? Pois é, mas para pegar esse motorista, tá, gente? Ganha 7.000. E outra coisa, fica com o carrão e só quando o juiz pede alguma coisa que ele tem que fazer. Se o juiz não trabalha, sabe o que acontece? Ele também não trabalha, ele fica de plantão. Entendeu? Só isso. Bom, vamos supor que você tivesse exceção, tem, né? Mas se você está acreditando em exceção, é melhor você jogar na loteria logo de uma vez. Não é? Se você se acha sortudo a ponto de achar que vai fazer o concurso sem estudar e passar. Nossa, gente, estudando horrores é difícil. Não é? Você tem que dar sorte de cair o que você estudou, aquelas coisas básicas, né? De estar tranquilo no dia da prova. Outro dia eu estava conversando com um aluno que ele só tenta concurso para veterinária. Então, sai toda hora ou é difícil? Não, sai, mas é pouco. Pouco demais. Ele já está até revendo aí a possibilidade. Mas ele está tentando em outros estados, está estudando. Então, por exemplo, assim, veterinária, ano passado saiu do mapa, saiu na UFMG. Vamos supor, ano passado ele teve umas 4 oportunidades, tá? Dessas 4, uma que foi a do mapa, o filho dele adoeceu, na véspera do concurso. O menino adoeceu de internar. Como é que um pai faz uma prova assim, gente? Teve acesso, isso. Então, assim, tem hora que você fala assim, ó, até você tem que dar sorte até de não acontecer uma coisa dessa, porque a pessoa está estudando. Né? Mas eu lembro até o desespero que ele ficou. Ele falou assim, eu não tenho condição de fazer uma boa prova. O menino dele no hospital, internado. Então, por mais que você fale assim, tá, mas a mãe está com o menino, sua cabeça está lá na prova? Não tá, gente, não tem jeito não, o menino dele é pequeno, tinha 4, 5 anos, sei lá. Então é aquela coisa, você tem que dar sorte de tudo estar conspirando a seu favor. Caiu que você sabe, você não tem nenhum problema nas vésperas. A gente teve uma aluna, por exemplo,
Que assim, coisa boba. No outro concurso ela passou, tá? Graças a Deus ela passou, já até vai tomar posse agora na Polícia Civil. Mas ela estava super preparada para fazer o concurso da Caixa, que teve ano passado. Faltando 2 dias para o concurso, infeliz do namorado da menina, noivo, de 5 anos, terminou com a menina. Ela não conseguiu nem fazer a prova. Assim, podia ter esperado, estou falando sério, numa boa, podia ter esperado. Não precisava você terminar 2 dias antes da prova, não. Termina depois, filho. Buscou a menina na prova, fala, agora terminei. Pronto, já tinha feito a prova. Né? Agora, às vezes a pessoa faz isso até para desestabilizar, porque não está satisfeito com o outro, está estudando, sei lá. Mas agora ela é polícia civil, melhor ainda. Eu falei com ela, minha filha, sua vingança foi maligna, tá? E ela era cheinha, a menina emagreceu uns 20 quilos. Eu falei, por causa do concurso da polícia. Eu falei que foi Deus na sua vida. Agradeça esse infeliz. Coloquei o an aqui, o a aqui, vá e moço. Não é isso aqui? Não é? Desinência modo temporal, aqui, ó. Ria, não está indicando que o verbo está no futuro do pretérito? Não tá, gente? Você não pode fazer eu venderia e ele venderia? Por isso que não tem aqui, ó, desinência número que pessoal. Porque dá para fazer eu e dá para fazer ele, não dá? Não dá, gente? Aqui, ó, dá para pôr 2. Eu, ele. Aqui só dá para pôr nós. Cantamos. Olha como é que a vida é. Cante, o a e o moço aqui. Cantamos não pode ser presente e passado? Não pode ser? Nós cantamos no ano passado, pretérito perfeito, e nós cantamos também hoje. Já que pode ser presente e passado, por isso que não tem aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, por isso que não tem. Tá vendo que cada pedacinho ele dá uma informação concreta? Sabia. Não dá para fazer eu sabia e ele sabia? Não dá, gente? Então, não tem aqui, ó. Dá para fazer eu e ele. Cantaremos. Cante, a, re e moço. Só nós. Venderás. Vende, ra e s. Só tu venderás. Beleza? Aqui, ó. Se eu quisesse já definir aqui para você os tempos, aqui é pretérito imperfeito do indicativo. Futuro do o quê? Pretérito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo. Futuro do presente do indicativo. E futuro do presente do indicativo. Isso aqui você não está aprendendo agora, não, tá? Isso aqui a gente ainda vai ver. Mas só para você ir lembrando. Repetindo, o vá é o que, gente? Pretérito imperfeito indicativo. Iuria. Futuro do pretérito do indicativo. Esse que eu não pus nada é exatamente porque pode ser tanto passado quanto o quê? Presente. Vai depender da frase. Beleza? Esse daqui, pretérito imperfeito indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do presente do indicativo. Beleza? Quando aqui tinha risquinho, ó, o que você percebeu? Que dependendo do contexto, podia ser tanto eu quanto o quê? Ele. Eu sabia ou ele sabia. Não podem ser os dois? Não tem isso? Sim? Sim, sim, sim. Bom, então, dito isso, agora você já pode fazer os outros 3 conceitinhos que são os mais fáceis. O 5 é vogal temática, que você já viu nos exemplos. O 6 é tema. E o 7 é vogal, consoante ou sílaba de ligação, que é diferente. Vogal temática, você acabou de ver comigo, não acabou? O que é a vogal temática? Para que ela serve? Liga o radical às suas o quê? Desinências ou finaliza o radical.
Então, vogal temática liga o radical às suas desinências ou finaliza o radical. Exemplo está nos quadrinhos anteriores, não está? Beleza? O que é tema? Tema é a junção de radical mais o quê? Vogal temática. Então, por exemplo, quando você pega assim a palavra cliente, qual que é o radical? Vai até o T, não vai? Cliente, aqui ó. E esse Ezinho aqui não é a vogal temática? Então, é radical mais vogal temática é igual a quê? Tema. Beleza? O tema ele só existe para diferenciar o radical da palavra pronta. Isso aqui não é uma palavra pronta? Não é, gente? Na palavra mar, por exemplo, tem tema ou não tem tema? Não, porque nem tem vogal o quê? Temática. Você concorda comigo que a palavra mar coincide com o seu o quê? Radical? Não coincide? E a palavra cliente coincide com o seu radical? Não, porque ela é a junção de radical mais o quê? Vogal temática. Ela é um tema. Ok? Bom, vogal, consoante ou sílaba de ligação. Olha o que ele liga. Radical a outro radical ou radical a afixos. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Girassol não é um radical e outro radical? Não é, gente? Eu tenho gira mais sol. Aí, para manter a sonoridade, eu não tive que usar um S? O que eu usei? Uma consoante, não foi isso? Para unir dois o quê? Radicais. Não foi, gente? Então, uma consoante, eu uni dois radicais. Beleza? Não foi? Anacrônico é A mais crônico. A quer dizer fora do tempo, né? Crônico, tempo. Eu usei uma sílaba, não foi uma sílaba de ligação? Não foi, gente? E o que ela estava ligando? Prefixo mais o quê? Radical, anacrônico. Legalidade, não é legal, que é o radical, mais o sufixo dade. Eu não pus um izinho aqui. O que eu usei? Vogal de ligação. Só que nesse caso, em vez de prefixo mais radical, o que eu tive? Radical mais o quê? Sufixo. Não foi um radical mais um sufixo? Então, vogal, consoante ou sílaba de ligação é a mesma coisa de vogal temática? Não. Por que não? A vogal temática, ela liga o radical às suas, o que, gente? Desinências ou finaliza a base. E no caso de vogal, consoante ou sílaba de ligação, liga radicais entre si ou o quê? Ou radical mais afixo, que pode ser tanto prefixo quanto sufixo. É diferente o conceito, não é? Não é diferente, gente? Deu para ver até aqui? Então, se terminou todos os conceitos básicos, são esses 7. E quando a gente voltar, a gente vai ver os processos mesmo, derivação, composição e tal, e os tipos.